Olá, seja muito bem-vinda ao Conversas que Convertem. Eu decidi gravar essa aula gratuita porque eu quero ver cada vez mais mulheres vendendo o seu conhecimento. E isso só vai ser possível se você superar esse medo e essa insegurança com as vendas. Então, eu vou falar aqui muito sobre vendas consultivas, como que você pode fazer vendas que geram conexão, que entregam o que o seu cliente realmente precisa. E tudo isso parte de conversas, conversas que convertem. Muito bem. Eu preparei essa aula para você que tem medo de ser chata e não sabe como abordar potenciais clientes, para você que tem insegurança na hora de abordar esses clientes e prefere não falar nada, para você que desconhece técnicas de vendas, então, já por você ter algumas crenças limitantes com relação a vendas, você nem chegou a aprofundar sobre esse assunto, e aí por isso você tem receio de fazer errado. E para você que fica no vácuo e não consegue transformar conversas em vendas. Provavelmente algum desses você tem, ou todos eles, e aqui eu quero te ajudar a você superar isso em poucos minutos, em poucos passos. Quem sou eu, né? Eu sou Andressa Siegel, e eu também já me senti desconfortável com vendas. Eu já tive experiências ruins com vendedores, aqueles vendedores agressivos, intrusivos, e aí eu carreguei comigo esse medo. Eu coloquei na minha cabeça que vendas não era para mim. Mas eu, como empreendedora, dependo de vendas. E aí eu fui estudando cada vez mais sobre técnicas até chegar no que eu vou passar para você. Você, como eu, seu negócio depende de vendas e um bom negócio, ele não se vende sozinho. Você precisa prospectar, você precisa falar sobre o seu serviço. Provavelmente você já está sentindo as dores por não amar vendas, por não fazer essas vendas com consistência, não abordar potenciais clientes. E aí eu vou te mostrar que existe um método para você poder abordar potenciais clientes, fazer vendas, prosperar e ainda assim alinhado com quem você é, com o que você acredita. Bom, quem sou eu na fila do pão e por que eu estou falando sobre esse assunto com você? Eu sou a fundadora do Reinventa. Se você ainda não segue o perfil, siga, porque eu sempre falo sobre vendas, sempre trago novas perspectivas para você. Eu já mentorei mais de 100 pessoas ao longo da minha carreira, já faço mentorias há mais de 7 anos. Sou pós-graduada em design centrado no usuário, então muito do que eu falo da experiência do cliente, sobre como você fazer uma pesquisa, como você gerar uma conexão, vem dessa minha bagagem com experiência. Sou consultora com mais de 10 anos, construindo produtos digitais, novos negócios no digital. E já atuei como especialista e gestora e tenho essa experiência com funil de vendas, com branding, com planejamento de negócios. E eu fiz tudo isso para empresas que têm valor de mercado de bilhões e agora eu faço para profissionais autônomas como você. E eu trago toda essa bagagem e eu quero passar para você um pouquinho do meu conhecimento sobre vendas. Aqui é uma aula gratuita, justamente para você colocar o pezinho na água e ter novas perspectivas. Muito bem, pode ser que você esteja pensando, eu estou no Instagram essa semana, o tempo todo criando conteúdo, estou aparecendo ali nos stories, estou mostrando meu cafezinho e ainda assim minhas vendas estão ruins. Por que que isso acontece? O que está acontecendo de errado? Bom, se você é empreendedora, dono do seu negócio, se você quer ganhar dinheiro, os boletos precisam ser pagos de alguma forma, eu tenho uma notícia para te contar. Você precisa dar espaço para vendas. E aqui eu vou te mostrar que as vendas não é esperar o cliente cair do céu, mas você ativamente ir até os clientes. Eu vou te mostrar o como. Senão você vai continuar assim, como essa mulher da imagem, que é frustrada, que continua batendo a cabeça ali no teclado e não consegue sair do lugar. E eu não vou mentir para você. Vendas, todo esse processo de empreender, ele é lento, ele é um processo lento. Se alguém te falou que é fácil, essa pessoa estava mentindo para você, porque não é fácil.
E você vai plantar sementes para você colher lá na frente. Não existe atalho, não existe formas de você conseguir passar por isso, a não ser que você delegue e contrate pessoas para fazer vendas por você, mas ainda assim você vai precisar dar direcionamento, ainda assim você vai precisar saber os diferenciais do seu serviço para você treinar essa pessoa, certo? E aí eu quero que você faça um questionamento para você mesmo dessa imagem. Qual animal que você acha que você é? A gente tem a tartaruga. A tartaruga é aquela que vai a passos lentos, mas ainda assim ela persiste, ainda assim ela continua e tem um foco. Nós temos o coelho, que é aquela profissional que ela é muito acelerada, que ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que ela tem um problema que ela tem muitos picos de energia, mas esses picos também são picos para baixo, picos de desmotivação. Então ela investe muito tempo e energia em algo, mas se ela não tem retorno, ela já desiste. Se ela não tem retorno no tempo dela, ela desiste. E a gente tem o avestruz, que é completamente o oposto da tartaruga, completamente o oposto do coelho, porque os dois primeiros eles ainda, mesmo com diferenças, eles ainda estão saindo do lugar, ainda estão entrando em movimento. E o avestruz, ele simplesmente fala: não é para mim, eu não nasci para isso, e enfia a cabeça no buraco e não sai do lugar. Qual desses animais você sente que você é hoje? Você é a tartaruga, que vai a passos lentos, mas ainda assim sai do lugar. Você é o coelho, que tem picos de energia, mas se você não tem resultados externos, você começa a se frustrar e começa a desistir. Ou você é o avestruz que nem saiu do lugar, nem tentou e já desistiu. Qual desses três você é? Eu vou querer que ao final dessa aula gratuita você esteja mais para a tartaruga. Pode ser que você esteja indo a passos lentos, mas que ainda assim você tenha consistência, que ainda assim você consiga colocar vendas no seu dia a dia. E a gente já vai falar sobre isso e aprofundar aqui nessa aula. Primeira coisa que eu preciso que você coloque na cabeça é que você precisa aprender a falar a língua do seu cliente. Porque as pessoas, elas não vão comprar pelas suas razões, elas vão comprar pelas razões delas, pela necessidade delas, pelo momento delas, pelos desejos, pelos sonhos, tudo isso é sobre o seu cliente, não é sobre você. Isso você precisa colocar na cabeça. Independente do formato de vendas que você for fazer, pode ser até mesmo um podcast, pode ser inclusive uma palestra. Ainda assim, não é sobre você, é sobre o seu cliente. Você se diferenciar por características do seu serviço ou pelo preço não é algo que dura. Vamos pensar uma psicóloga. A psicóloga, assim como todas as outras psicólogas, elas entregam o quê? Elas entregam a terapia, o pacote de terapia. Mas isso não é um diferencial. Isso não é uma forma de você diferenciar o seu serviço no meio dessa multidão. Porque eu tenho certeza, se eu balançar uma árvore, quantas profissionais do seu nicho vão cair? Então você não se diferencia mais pelo que você entrega, ou seja, pelo que você faz, e você não se diferencia mais pelo preço. Eu preciso que você saia dessa zona do preço, porque você nunca vai conseguir aumentar ele se esse for seu único diferencial. E aí você vai ter a agenda cheia, porque você não está entregando qualidade, você está entregando quantidade, e aí você não vai conseguir realizar seus sonhos, seja ter liberdade de tempo, seja ter liberdade geográfica. Nada disso você vai conseguir, porque você sempre tem que ter a agenda muito cheia para você conseguir ter um faturamento, para você conseguir prosperar. E isso não é prosperar. Então, sempre pense, eu quero que você faça essa reflexão nesse momento, de qual a transformação que você gera. O que você tem entregado de resultado? Como que o teu histórico, como a tua bagagem, como tudo que você estuda entrega de diferente para o seu cliente? É isso que você precisa mapear, realmente escrever no caderno para você ter isso na ponta da língua, porque é isso que você vai levar para uma conversa de vendas. Tranquilo até aqui? Muito bem.
A experiência de compra, como eu já apresentei, eu sou especialista em experiência, e a experiência de compra é o mais importante. Para você vender valor, você precisa soar valiosa. Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita no que você está vendendo, como você espera que o seu cliente entenda? Como você espera que o seu cliente veja valor? Você precisa mostrar esse valor. E eu sei que é difícil, eu sei que para nós mulheres é difícil a gente se autopromover, é difícil falarmos sobre nós, é difícil a gente sentir que somos capazes. Vem aquela síndrome da impostora, que está falando todo momento: olha, você não é merecedora, você não precisa disso. Você percebe? Provavelmente na sua cabeça vem esses questionamentos. Só que esses questionamentos estão te impedindo de chegar onde você quer. Percebe? O quanto você não conseguir mostrar o seu valor, você não acreditar em você mesma, já interfere mesmo antes de você fazer uma venda? E eu quero que você comece a quebrar essas crenças, esse comportamento, porque ele é tóxico. Ele está afetando suas vendas de alguma forma. E tudo isso que eu estou te falando não é única e exclusivamente um problema do digital. Se você voltar para o offline, se você simplesmente desistir do digital e focar só no offline, ainda assim é um problema que é um cerne do empreendedorismo. Se você não acredita em você, o teu negócio não vai crescer. Seja no digital, seja no offline. O problema não é o Instagram, o problema não é o TikTok, não é a ferramenta, e sim no seu comportamento, no seu posicionamento. Tá fazendo sentido até aqui? Então, eu quero falar com você sobre venda consultiva, porque é diferente daquela experiência que provavelmente você já teve, e eu já tive várias, que é, por exemplo, você está andando no shopping e aí vem aquele vendedor que é inconveniente, que te pega ali no corredor e já quer trazer para a loja, que nem quer saber qual a sua necessidade com o óculos, ele não consegue gerar um desejo, ele não entende o que você precisa e só está querendo fazer uma venda. Ele só está preocupado com a meta do mês. Ele só está preocupado com o faturamento dele. Ele não está preocupado com o cliente, ele não está preocupado com o desejo do cliente e se o que ele tem a oferecer é o que realmente a pessoa precisa, no final das contas. E a venda consultiva é o oposto disso. A venda consultiva é você encantar as pessoas para gerar valor. Então, se você tem receios com venda, se você já teve experiências ruins, a venda consultiva é para você. Quando a pessoa só te passa o preço, isso não é uma venda consultiva. As pessoas às vezes me perguntam: qual é o teu preço? Me conta. Eu falo: eu vou respeitar o meu processo. Eu preciso da venda consultiva, eu preciso entender o que você precisa para então eu falar sobre o meu serviço. Porque às vezes não é o que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa de outra coisa. Então a venda consultiva é também você ter o cuidado com o cliente, com você se preocupar com o cliente. É isso que importa no final das contas. Então, a venda consultiva você vai identificar as necessidades, as motivações, os desejos das pessoas para entender se aquela pessoa está alinhada com o que você vende. É muito diferente a abordagem. E você vai entender ao longo aqui da conversa, provavelmente você já sentiu isso, porque fica muito mais aparente quando a gente está falando, por exemplo, de diferenças de gerações. Então, você está falando com uma mãe, a forma de você vender para essa mãe é diferente de você vender para uma adolescente. A forma de mandar mensagem é diferente, a forma de se comunicar, a ferramenta, tudo isso é diferente. Só que ainda assim, existem N mães no mundo que também têm diferentes perfis comportamentais, que também têm diferentes necessidades, diferentes desejos. Então, quanto mais você entender do seu cliente, quanto mais você entender o raciocínio por trás e as emoções por trás, mais você vai conseguir prosperar. Porque aqui a gente não está falando de homogêneo. A gente está falando de pessoas muito diferentes. E aí você tem que entender com quem que você está falando.
Então, 80% de uma venda é você ouvir. É simplesmente você saber fazer as perguntas certas e você ouvir o seu cliente. Tão simples quanto. E aí, os 20%, isso aqui é o Pareto, né? 20% é você dar o direcionamento, é você fazer um plano de ação, é você conduzir o seu cliente para o fechamento. E nem sempre vai ter o fechamento, a gente vai falar sobre isso. Mas é 80% de você ouvir o seu cliente. Então perceba se nas suas conversas, nas formas como você conduz a venda, será que você está falando mais e ouvindo menos? Escutativa é você estar presente no momento. Não é você estar ali no celular e tal, preocupada com o cachorro, com não sei o que lá, com ir no mercado. É você estar ali presente com o seu cliente, ouvindo, anotando, perguntando. E aí, no final, você faz o direcionamento. Será que é isso que você tem feito? E aí, onde você pode fazer essa venda consultiva? Você pode fazer no direct do Instagram. Eu tenho até um produto explicando e ensinando como fazer isso com técnicas e scripts prontos. Você pode fazer no WhatsApp. Você pode fazer por videochamada. Então, se você é uma pessoa tímida, introvertida, veja como no digital você consegue fazer isso de uma forma simples. Você não precisa estar presente ali com a sua cliente. Você pode usar ferramentas acessíveis, gratuitas, para você fazer uma venda. Então, não tem desculpa para você não fazer uma venda consultiva. E aí, venda consultiva, ela é muito sobre isso. Você pode falar, olha, eu entendi que você precisa disso, por causa disso que você me trouxe, e olha como eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar dessa forma. Será que é isso que você precisa? Vamos marcar uma reunião para a gente entender mais a fundo? Vamos conversar? Precisa apresentar de uma maneira personalizada e única. E pode ser que você fale assim, mas eu não tenho tempo para fazer venda consultiva, eu não consigo parar a minha agenda para fazer uma venda. Então, teu negócio não vai prosperar, não vai crescer. Você precisa separar um tempo para você poder fazer vendas consultivas e ir atrás de clientes que você quer. Clientes ideais. Porque talvez o cliente que você tem hoje não te valoriza, só te dá dor de cabeça. É um cliente que você não consegue aumentar o preço já faz mais de 2 anos. Você simplesmente não consegue. Você ainda está naquela zona de conforto e você não consegue ir atrás do que você quer. Então, eu quero falar aqui sobre como você vai atrás do que você quer. Bom, venda consultiva, ela tem 5 passos. Você vai perceber que é um funil. Eu preciso que você entenda essa questão do funil. Porque o funil, a base dele, o topo dele, na verdade, o topo dele sempre vai ser maior do que a base, que o fundo do funil. Então, o que significa isso? Significa que você sempre vai precisar falar com muitas pessoas para daí chegar no fundo do funil. Seria maravilhoso se ele fosse um retângulo, um cano, que o tanto que você fala é o tanto que você fecha. Mas isso é uma utopia. Muitas vezes você vai ter que falar com 30, 50, sabe Deus quantas pessoas para o seu nicho para você ter o mínimo de fechamento que você precisa ter no mês ou no ano. Então, é uma utopia, é um sonho de criança de você querer ter tantos que você conversou e tantos que você vai fechar que sejam iguais. Ou pior, que é você não falar com ninguém e querer fechar a venda, que é o mais comum, inclusive. Não, a conta não fecha, não faz sentido. Então, você precisa desses 5 passos, que é você fazer a prospecção, você fazer a qualificação, você fazer a apresentação, negociar e fechar. Precisa passar por esses passos, precisa ter esse método para você fechar vendas. E não é um bicho de 7 cabeças, mas você precisa começar por algum lugar. E o primeiro passo é a prospecção. É o mais importante de todo o funil. Sem prospecção, não tem vendas. E tem que ser constante. Tem que ser constante. Tem que ser a tartaruga, não pode ser o coelho. O coelho vai lá, faz a prospecção em uma semana, prospecta, prospecta, prospecta e depois nunca mais.
A tartaruga, ela pode ser que demore, pode ser que ela prospecta um hoje, outro amanhã, mas ainda assim ela está prospectando. Ainda assim ela está garantindo as vendas futuras dela. Não está garantindo agora, está garantindo o futuro. E uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas mentoradas: você já abriu sua loja hoje? Por que já abriu sua loja? Porque o Instagram é como se fosse uma vitrine. O Instagram é como se fosse o seu consultório. E aí eu te pergunto, você está presente no seu consultório hoje? Você pegou teu carro, pegou o ônibus, o Uber, o que for. Você foi até o consultório, abriu ali a porta e entrou e está disponível ali? Porque às vezes as pessoas falam, ai, não estou vendendo no digital. Mas assim, você está nos stories, você está conversando no direct, você está respondendo um comentário, ou você posta uma vez, aí some, dali 15 dias você volta, sabe? Então, se pergunte. Se você ainda não abriu sua loja hoje, depois da aula, você vai ter 2 desafios. O primeiro deles eu vou te contar no final. E o segundo deles é você aparecer ali no Instagram. Que seja pelo menos você falando que está estudando, que você está se aperfeiçoando e mostrando aqui a aula. Pelo menos isso. Você comentar ali, marcar o Reinventa e falar assim: olha, estou estudando, estou aqui, estou entregando o melhor para você. Pelo menos isso. Você abrir sua loja. Se você não fizer prospecção, se você parar de fazer prospecção como o coelho, pode ser que você não veja o resultado negativo de imediato. Pode ser. Mas se você não abre tua loja, se você não está ali disponível, você vai começar a sentir esses problemas daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Porque você não fez o que tinha que ser feito hoje. Você não fez o que tinha que ser feito essa semana. E aí você vai sentir as dores depois. E aí você vai falar: o digital não funciona para mim. Fazer esse conteúdo não funciona. Eu não tenho resultado. Mas é porque você não está plantando. Você não está plantando para colher depois. E quando eu falo de constância, eu sei que talvez você imagine que é você entregar 100% todos os dias. E eu sei que não dá para entregar 100% todos os dias. Eu mesma passei por dificuldades mês passado, em maio, que a minha gatinha ficou doente, fiquei o mês inteiro indo e vindo no hospital. Ela quase morreu. Eu tive que parar a empresa. Só que a empresa não parou completamente. Eu não estava disponível fisicamente ou emocionalmente disponível, mas ainda assim eu mantive constância. Eu já tinha deixado programado uma série de posts, eu estava presente nos stories, então minha empresa não parou. Então, nas semanas que eu estava preocupada, nas semanas que eu estava cuidando dela, eu entreguei, sei lá, 10% da minha capacidade. Mas nos outros dias, com o passar do tempo, eu fui me recuperando, ela foi se recuperando e a minha porcentagem foi aumentando. Então, o ser constante é você entregar o máximo que você pode naquele dia, que seja 10%, mas ainda assim é o seu máximo. Você constante é você não deixar, você não parar. É igual o hábito de ir na academia. Se você deixou de ir hoje, deixou de ir amanhã, e daí sempre vai ter uma desculpa, você dificilmente vai criar esse hábito, dificilmente você vai atingir seu objetivo. Agora, se você entrega, puxa, eu vou fazer hoje, nem que seja 10 minutos de bicicleta, 10 minutos de caminhada, mas eu fiz, melhor que nada. Você ser constante do jeito que eu estou falando, você vai aumentar a sua chance de vender. É matemática simples. E aí, como é que funciona, né? A gente tem, por exemplo, o que é muito, muito comum, e provavelmente você faz isso, que é a venda passiva, que é a venda de indicação, é o boca a boca. Então, o meu cliente gostou muito, chamou o outro, e assim vai. Eu tenho muitas alunas que moram em cidades de interior, então chega um momento que o boca a boca ele fica limitado. Chega um momento que você fica dependente disso, você fica na sua zona de conforto e nem sempre essa indicação vai vir no tempo que você precisa. Nem sempre. E aí, se você depende só disso, de novo, você está colocando seu negócio em risco. Mas eu vou te mostrar que tem outras formas de você fazer uma venda. Então, tem a venda ativa, que é o que eu ensino no Dialoga, e vou te
aprofundar aqui, que é você chamar no direct. Com a técnica certa, com o script certo, você chama no direct e aí você vai prospectando pessoas, vai comentando e tal, vai criando conexão e aí você vai aumentando o seu topo do funil. Claro, pode ter uma resistência maior. Ninguém tá 100% acostumado com alguém vir te chamar no direct. Pode ser que tenha a pessoa que vai torcer o nariz. Se ela torcer o nariz, ela não é tua cliente, ela não é uma potencial cliente. E segue para a próxima. E vai para a próxima, e para a próxima. Mas você tem que falar com muita gente para você ter um retorno. Senão você não vai ter. E a venda intencional, assim como a ativa, depende da constância, mas é todo o conteúdo que você gera. Seja o tráfego pago, seja orgânico, que é só você postando, esperando o Instagram levar para potenciais clientes. Só que assim, não dá para você ficar ansiosa e falar assim, não tá funcionando. Não tá funcionando ainda. Ainda, coloca na tua cabeça. As coisas não vão acontecer do dia para noite. Pensa numa empresária que você se inspira. Pode ser uma influencer, uma criadora de conteúdo, enfim. Mas assim, por que essa pessoa deu certo? Talvez você está se comparando com ela com hoje. Ela tem um time, ela tem dinheiro, ela tem tempo, ela pode fazer o que ela quiser. Só que como ela começou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, se a pessoa que começou ontem está tendo mais resultado que você, aí tem que questionar, mas será que ela tem mais dinheiro? Será que ela tem mais condições? Será que ela está sendo verdadeira e está abrindo todo o leque? Mas assim, não dá para ficar ansiosa pelo resultado. Você tem que estar todos os dias plantando sementinhas. Aí você colhe, aí você fica feliz. E assim vai. Deixa eu te mostrar esse exemplo que aconteceu comigo. Que eu, desde 2016, eu escrevo artigos numa plataforma chamada Medium. Lá eu não sou tão constante assim, mas eu comecei em 2016 e ia postando. O meu intuito nunca foi ser constante no Medium. Meu objetivo era, eu precisava de uma plataforma que eu tivesse voz, porque a todo momento eu tinha experiências, a todo momento eu tinha aprendizados e eu queria compartilhar com alguém. Principalmente no meu nicho, muitas das coisas em 2016 eram em inglês. Então, eu vi que era uma forma de eu tornar o conhecimento acessível. Então, eu aprendia, lia a teoria, colocava em prática, aprendia e compartilhava conhecimento com as pessoas. Isso me dava muito prazer. E foi bem também na época que eu comecei a dar mentoria. Porque aí eu comecei a mostrar minha autoridade no assunto e comecei a atrair pessoas para a mentoria e assim foi indo. Mas o que eu quero trazer de caso aqui teve um post específico que eu contei de um workshop que eu planejei e executei em São Paulo. Eu sou aqui de Curitiba e executei em São Paulo para nada menos do que a WGSN, que é a maior plataforma de tendências do mundo. E aí, todo esse planejamento foi uma experiência gigantesca. Eu tive muitos aprendizados, uma coisa que eu colho até hoje. E aí eu contei para as pessoas como foi planejar esse workshop, totalmente em inglês. Contei para as pessoas, foi a primeira vez que eu viajei para São Paulo, que eu organizei um workshop sozinha e tal. E aí eu contei para as pessoas como foi. Contei os perrengues, porque é assim também que a gente aprende. E aí, 5 anos depois, sem pretensão nenhuma, eu já estava com o Reinventa, fazia poucos meses, me mandaram essa mensagem. Eu comecei o Reinventa em junho, me mandaram essa mensagem em novembro, falando: Andressa, eu trabalho na empresa tal, aqui em Curitiba, e estamos organizando um workshop de inovação. Eu vi a sua publicação 5 anos atrás, ele viu a publicação, ou seja, o SEO, a palavra-chave estava muito boa também, e eu quero te perguntar se você trabalha com workshop de inovação. Falei, cara, não vou perder essa oportunidade. E ainda tem mais um quê aqui sobre esse estudo de caso, que além da pessoa ter entrado comigo de uma forma que eu não esperava, mas é porque eu plantei há 5 anos atrás, essa empresa, na verdade, já tinha fechado com um profissional bem renomado do mercado. Só que, depois da minha apresentação, todo o time que estava na apresentação falaram pro diretor:
a gente tem que fechar com ela. A gente tem que fechar com a Reinventa. Ela entendeu o que a gente precisa. Ela sabe o que a gente precisa. Porque eu tive uma conversa muito longa com eles. Eu identifiquei todas as necessidades, todos os desafios, todas as dores, os desejos e transformei em um workshop voltado para eles. Eu não peguei algo de prateleira, não peguei o workshop que eu fiz para a WGSN e fiz exatamente igual para eles, porque eles tinham outras necessidades. Então eu personalizei. E aí eu entreguei. E aí eu fechei a venda. Então você vai fechar a venda, não é pelo preço, até porque o meu preço era muito maior. Você vai fechar a venda pelo atendimento, pela experiência, pelo que a pessoa viu de conteúdo, pelo que você mostrou de autoridade. É isso que faz uma venda, não é apenas o preço. Vai colocando isso na tua cabeça e já vai escrevendo planos de ação para você executar. O segundo passo da venda consultiva é a qualificação. O que é qualificação? Eu tenho até uma imagem perfeita para explicar isso. Você já deve ter ouvido sobre o joio do trigo, separar. Você já deve ter visto alguém separando ali o feijão, ou você mesmo separando o feijão. Ou pessoas que vão procurar ouro e aí usam uma peneira. Então, qualificação é você peneirar. É você encontrar o ouro. Porque nem todo mundo é cliente. Coloca na sua cabeça. Nem todo mundo é seu cliente. Não é seu cliente ideal. Você precisa qualificar essa pessoa, entender se ela está apta para fechar negócio com você. Então, você vai entender a necessidade dela, você vai entender a motivação, você vai entender o tempo, se é o momento dela fechar, você vai entender o orçamento. Tudo isso você vai ter que qualificar e fazer as perguntas certas para identificar: será que eu quero fechar com essa pessoa? Isso é interessante também, porque a gente acha que a gente tem que dizer sim para todo mundo. E não é verdade. Se você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você, para o seu negócio. Por incrível que pareça. Então, tem algumas perguntas que você pode fazer para a pessoa. O que te trouxe até aqui? Qual o seu desejo? Qual a sua dificuldade? As pessoas se movimentam pela dor. Então, a pessoa não quer mais viver aquilo, e aí você tem que entender qual que é o contexto que ela está passando. Será que essa pessoa, ela deseja resolver isso agora? Ou ela quer resolver isso daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano? Você tem que entender também a urgência dessa pessoa. E também se ela tem um valor na mente, porque às vezes acontece a pessoa vir completamente despreparada e não fez uma pesquisa, e aí no primeiro momento ela pode até achar que teu valor tá caro, mas é porque ela não entende a base do mercado. Então, pode ser que teu valor tá adequado. Pode ser até que teu valor tá menos do que o mercado. Então, você também tem que entender assim, o que ela espera de você, assim, quanto que ela quer investir em você para ter esse resultado. E aí vem a parte da apresentação. Então, beleza, você já conversou com várias pessoas, você já tem uma lista de potenciais clientes que você já qualificou, e aí você vai levar para a venda consultiva. Você vai conversar com essa pessoa e vai apresentar como você pode ajudar, como você pode resolver o problema dela. Então, na venda consultiva, como que eu gosto de passar para a pessoa? Olha, eu tenho essas informações, eu entendi que você tem essas necessidades e eu quero saber se é isso que você está buscando. É isso mesmo? É isso que você precisa? Conta para mim. E aí a pessoa vai dizer, olha, sim, você me entendeu? É isso mesmo. Aí que você vai levar para oferta. Aí que você vai negociar, que é o quarto passo. E aí eu preciso que você entenda de uma vez por todas, nessa parte de negociação, que cada cliente tem o seu tempo. A decisão de compra pode demorar. Vai levar quanto tempo a pessoa precisar? Então você não pode ter tanta urgência para fechar, tanto desespero, ansiedade. É claro que você vai ficar ansiosa, tudo bem. E muitas vezes, olha, muitas e muitas vezes, eu converso com potenciais clientes que eu fico com muita vontade de trabalhar com aquela pessoa, porque eu falo, nossa, eu tenho tanta capacidade de te ajudar, a gente tem tanta coisa para fazer, executar e você brilhar,
Mas a pessoa vai ter que ter o tempo dela, vai ter que conversar com o marido, vai ter que pensar, vai ter que ver se é aquilo mesmo que ela quer, enfim. Então, a pessoa precisa ficar tranquila com você. Ela precisa entender que, olha, você está respeitando o tempo dela, você não está pressionando, você entende que ela precisa pensar. Se coloque na posição do cliente. Você também é cliente. Em várias outras formas, em vários outros momentos. Então, você sabe que você também tem o teu tempo, você também tem as suas questões, sejam questões financeiras, emocionais, o que for, você tem teu tempo para pensar. E a pessoa também vai ter que ter o tempo dela. Então, a negociação vai entrar questão de investimento, você vai colocar alguns acordos, então você vai falar como você trabalha, o que você não abre mão. É um casamento que está oferecendo um serviço, é um casamento. Você tem que conversar, tem que alinhar, tem que falar de prazo, tem que muitas vezes ter um contrato. É esse momento que você vai negociar. Nem todo mundo negocia. E é importante negociar dos dois lados. Pode ser que a pessoa peça desconto, o que nem sempre é bom. Se a pessoa pediu desconto logo de cara, quer dizer que ela não viu o valor. Mas você pode ter essa estratégia da barganha, que é coloca teu valor 10, 20, 30% a mais. Se a pessoa pedir desconto, você não vai estar prejudicando a sua empresa. Porque você também tem que pagar ou funcionário, ou espaço físico, ou várias ferramentas no digital. Pagar suas contas. Então você tem que ter uma porcentagem que você consiga barganhar. Senão, você vai entrar no prejuízo. Agora, se a pessoa fala assim para você, eu não tenho dinheiro, você precisa entender, isso é uma objeção ou é um impeditivo? Tem diferença entre os dois. Então, o impeditivo é, eu não tenho dinheiro. E esse dinheiro que eu investiria em você, que eu investiria no meu negócio, esse dinheiro vai prejudicar meu caixa. Você precisa entender se a pessoa ela não vai se prejudicar. Eu, pelo menos, que eu espero que você do outro lado, eu trabalho com ética. Então, eu não vou forçar a pessoa a prejudicar o caixa dela. Se ela não tem um colchão de reserva, se ela não tem, sabe assim, um dinheiro para pagar o amanhã, isso é um problema, de fato. Agora, se a pessoa fala que não tem dinheiro, mas é só uma objeção que ela colocou ali, não é algo real, né? Algumas vezes a pessoa automaticamente fala que não tem dinheiro, não tem tempo, mas não é uma verdade. Agora, se o teu negócio ajuda a pessoa a ter dinheiro, por exemplo, o caso do Reinventa, ajuda no empreendedorismo feminino, dou direcionamento sobre o seu negócio. E eu sei que cedo ou tarde o teu negócio vai lucrar, teu negócio vai prosperar, você precisa só ter o direcionamento certo. Então eu entendo que se a pessoa traz automaticamente, não tenho dinheiro, eu já vou entender, será que é uma objeção? E aí eu vou falar, olha, você tem que pensar no retorno sobre investimento. Você colocando dinheiro que for agora, o que você puder pagar, parcela se for necessário, de alguma forma que você não precisa usar o limite do teu cartão, mas assim, invista, porque você vai ter o retorno depois. Porque se a pessoa não investir, não fechar com você agora, ela vai continuar sem dinheiro. Então, qual que é a solução que ela vai ter para esse problema, né? E aí você consegue ir conduzindo. Agora, se a pessoa tá muito, muito insegura, se a pessoa tá indisposta, deixa ela aí. Deixa ela aí. Não é cliente para você. Às vezes dá muito mais dor de cabeça do que benefício no final. Tá tudo bem a gente negar cliente. Agora, a pessoa chegou pedindo preços, também é super comum. Eu falo e eu te indico a respeitar o seu processo. Nesse final de aula, você já deve ter entendido que precisa ter um processo. Talvez você não esteja organizado, não tenha essa rotina. E rotina é essencial. É essencial. Essa constância. E aí você precisa respeitar esse processo. Agora, você pode até falar para a pessoa, eu falo que é um recuo estratégico de você falar assim, olha, eu já te falo, mas deixa eu entender o teu cenário. Deixa eu entender o que você precisa, para daí eu te falar o preço.
Porque preço por preço, se a pessoa vem pelo preço, ela vai pelo preço. Agora, a pessoa fala assim: eu não quero reunião. Aí você tem que falar, né? Eu entendo, mas eu sei que a rotina é corrida, mas eu preciso entender como eu posso te ajudar e se tá alinhado com o que eu busco de cliente. As pessoas têm medo de ser sinceras, mas você precisa ser sincero com a sua cliente, você precisa ser transparente. Você precisa alinhar as coisas. Então, se ela sempre está corrida, será que ela vai ter tempo também para fechar o teu serviço? Será que ela vai estar dedicada a esse espaço que está cedendo? Então, tudo isso tem que entender. E aí a pessoa parou de te responder. O que você faz? E aí você questiona: será que você gerou valor? Você tem que olhar para o teu negócio. E eu sei que muitas vezes é difícil, então a gente precisa de uma pessoa de fora que vai olhar para o teu negócio, mas você entender se você gerou valor. Será que você gerou conexão? Será que a pessoa é tímida e não gostou, mas não consegue falar? Será que é uma pessoa curiosa? Que é como eu falei, ela vem pelo preço e vai pelo preço? Ela só tá olhando o que você está fazendo e para copiar depois? Será que você fez as perguntas certas? Será que você direcionou da forma certa? Será que você estava disponível e presente naquele momento? Tudo isso você precisa entender. Não é falar assim, essa técnica não funciona. Por que que ela não funcionou? É isso que você tem que questionar e talvez não funcionou para aquela pessoa, mas para outra funcione. Então, de novo, você tem que estar sempre prospectando, sempre conversando com potenciais clientes para daí você falar que não deu certo. E aí, por fim, desses 5 passos, vem o fechamento. Às vezes a gente quer ir direto para o fechamento, mas não é assim que funciona. A gente chama isso de follow-up, você fazer o fechamento. Então, muitas vezes talvez tem medo da rejeição, medo do que a pessoa vai falar, e aí você não quer fazer o follow-up. Talvez você não quer ser chata, inconveniente, você não faz o follow-up. Follow-up é você conversou com a cliente, você negociou, e aí você deu um tempo para ela pensar, mas você precisa voltar a entrar em contato com ela. Se vocês não definiram, né? Eu gosto de ter um combinado. Olha, a gente pode conversar então amanhã ou semana que vem? Vamos deixar já na agenda? Senão fica muito solto. Eu falo que é deixar a peteca no ar e alguém precisa cortar aquela peteca, precisa bater na peteca para marcar o ponto. Agora, se você fala com a pessoa e aí amorna, né? E aí aquilo não dá continuidade, né? Então, se questione por que a pessoa não respondeu. Será que ela está ocupada? Pode levar 1 mês, pode levar 2 meses, mas não deixe de fazer o follow-up. Eu faço o follow-up, sei lá, pelo menos umas 3 vezes, 3 tentativas. Não deu certo? Tudo bem. Segue para a próxima. E aí, nesse momento de fechamento, você precisa de novo ter rotina e organização. Então, organizar numa planilha, qual que é o nome da pessoa, o e-mail, o Instagram, se for necessário, a data, o horário, o que você ofereceu, as dores, as necessidades, tudo isso tem que estar anotado em algum lugar. As minhas mentoradas são muito analógicas, eu prefiro anotar no digital, porque eu consigo pesquisar e encontrar as pessoas. Porque, como eu falei, se você vai prospectar muitas pessoas, eu espero que o teu caderno esgote, se você está anotando tudo no caderninho. Então, vai ser muito mais difícil de você encontrar, né? E aí, muito importante, colocar a origem da pessoa. Então, da onde ela veio? Foi... você prospectou no Instagram, ela veio de um anúncio, ela veio de indicação, da onde veio essa pessoa? E aí, a médio e longo prazo, você olhar. Você vai ter esse histórico, e por isso que é importante, se possível, fazer no digital, mas você olhar a médio e longo prazo, se, olha, de 50 pessoas que eu falei nesse mês, quantas eu fechei? Qual que foi o motivo da negação? É uma coisa que eu fazia, olha, há muito, muito tempo, quando eu trabalhava CLT, que era ter uma planilha que a gente chamava de win e loss. Ou seja, você falou com tantas pessoas. Por que essa pessoa fechou e por que essa pessoa não fechou? E aí você vai começar a entender mais sobre o seu negócio. Eu duvido que você faça isso. Se você faz isso, eu preciso que você então me fale qual que tá a métrica hoje e como que você vai melhorar essa métrica. Então, olhando o funil, quantas pessoas falou e quantas foram se perdendo pelo caminho. Não dá para culpar a técnica, não dá para culpar o Instagram. Tem que entender se o teu processo está errado.
Entende? Então, resumindo essa aula, que eu espero que tenha sido uma baita de uma aula para você e tenha explodido a sua cabeça. Depois me marca e me conta ali nos stories, marca o Reinventa-se, porque eu quero entender. Olha, venda consultiva. Precisa entrar na sua cabeça um grande resumo, que é sobre você perguntar sobre a pessoa, você se interessar, ter escuta ativa, você usar essas informações para gerar a conexão. É sobre o outro, não é sobre você. É você ter essa disciplina e rotina. Então, você viu várias dicas que eu compartilhei aqui, vários caminhos para você organizar o seu dia a dia, para você ativamente prospectar as pessoas. Você adaptar a mensagem ao cliente, isso é super importante. Então, de novo, você está falando com pessoas diferentes. Então, você, da mesma forma como você tem o seu perfil de vendas, que você precisa descobrir qual é o seu perfil, a cliente também tem o perfil dela e você precisa entender esse perfil. Precisa entender, será que ela é uma pessoa mais imediatista? Será que ela é uma pessoa que precisa de muito tempo para chegar numa resposta? E o não você já tem. Então não deixe de fazer. Você já tem o não, sabe? Então, e que tal você ir atrás do sim? Que tal você começar? Coloca aí na tua agenda já, para você começar a prospectar, para você gerar conversas. É isso que vai gerar, sabe, negócios, é isso que vai prosperar o seu negócio. E agora, se você quer aprofundar mais, se você já entendeu que você precisa disso e você quer aprofundar, eu tenho duas oportunidades para você. Duas. A primeira delas é a mais fácil, que é com o Dialoga. Então, eu trouxe até minhas mentoradas e alunas que já usaram o Dialoga, que é o meu produto, que você pode assistir quando você quiser, exatamente como essa aula, mas você pode aprofundar, porque eu trago coisas prontas, scripts prontos, mensagens prontinhas, que é só você copiar e colar e mandar para as pessoas no direct do Instagram. Mandar para as pessoas no WhatsApp, mandar no grupo do condomínio, mas você mandar essas mensagens, você não deixar de prospectar as pessoas. E ali você vai identificar qual o seu perfil de vendedora, porque cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um jeito, e se você não faz vendas ativas, talvez você não tenha descoberto a sua forma de prospectar, e você entender o perfil do cliente. Então, tudo isso eu trago no Dialoga, esses scripts e essas técnicas para você fazer vendas cada vez mais assertivas, tá? E aí, para você ter acesso ao Dialoga, bom, primeiro aqui, né, esse grande resumo. Então, os scripts, o quiz, estratégias para você abordar os potenciais clientes, de acordo com o perfil comportamental. Eu falo, né, que aqui é ainda mais avançado, então você já viu sobre vendas ativas, venda consultiva, e aqui eu vou falar sobre perfil comportamental. Eu quero que você vá subindo a sua régua sobre vendas. Você também adaptar a sua mensagem de acordo com gerações. Então, como é que se fala com uma adolescente? Como é que se fala com a mãe da adolescente? Como que é essas mensagens? Tudo isso é diferente. Dicas de posicionamento, então como é que você mostra o seu valor, como é que você mostra o seu diferencial e o mais importante de tudo é o que não fazer, o que você evitar fazer. Tudo isso é importante, tá? E aí, para você ter acesso, você vai usar esse QR Code aqui ou escrever essa URL ali na sua página. É um preço mínimo, mínimo, mínimo. É abaixo do que ele vale, porque eu quero que você aprenda e aprofunde em vendas. É tão simples quanto. Porque para o seu negócio crescer, eu estou falando aqui de empreendedorismo digital e empreendedorismo feminino, eu quero mais mulheres crescendo. Então, já fiz essa aula gratuita, agora você vai dar o próximo passo e vai aprender cada vez mais e vai crescer o seu negócio. Agora, se você quer aprofundar mais ainda, se você precisa realmente, se você falou assim para mim, Andy, tudo bem, eu entendi que eu preciso disso, mas eu ainda estou perdida, eu ainda não sei por onde começar, eu estou insegura, eu não sei onde eu estou errando, eu não consigo ter essa visão que você tem detalhada, né, de olhar o meu negócio e ver aonde eu estou errando. Eu não consigo ver onde está o gargalo. E tudo bem, faz parte, porque quando a gente está tão imersa ali no nosso negócio, a gente não consegue realmente ver aonde que está, sabe assim,
Aonde está o buraco ali no cano, a gente não consegue. Mesmo se você trabalhar com isso, mesmo se você trabalha com o digital, mesmo se, sabe, você não consegue. Então, tem uma oportunidade aqui para você, que é 1h30 de consultoria comigo. 1h30 que eu vou ouvir o que você tem de necessidade, ouvir o que você tem de desejos e sonhos para esse ano, porque o ano não acabou, não desista do seu negócio, ainda tem muito chão pela frente. Então, eu vou ouvir o que você precisa fazer uma venda consultiva, e aí eu vou entender mais sobre o que você precisa e te dar o plano de ação. Aqui, na verdade, eu vou aprofundar porque aqui vai ser diferente. Aqui não vai ser 80-20. Aqui eu vou ouvir mais, mas também eu vou te dar direcionamento. Eu vou pegar na sua mão e falar assim: olha, você precisa mexer isso na tua mensagem, você precisa mexer isso no teu Instagram, você precisa mexer isso, 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 passo a passo. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? Às vezes a gente precisa desse checklist para você ir marcando e falando, tá, já fiz isso, 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 e aí você começar a ver o retorno. E eu sei, como eu falei aqui, que às vezes a pessoa tem objeção com o preço. Então, para você que está assistindo essa aula gratuita, eu preparei um cupom de desconto de 20% na consultoria. Então, além de você poder parcelar, além de você poder usar vários cartões, tudo isso estou facilitando para você e te dando cupom de desconto de 20%, porque eu quero que você prospecte. Eu quero que você prospere, certo? Então, vamos juntas a gente melhorar esse teu negócio, a gente conseguir alavancar as suas vendas, seja no digital, seja no offline, seja em todo esse conjunto. Então, usa esse QR Code, escreve também esse código ali, essa mensagem, essa URL ali no teu navegador e usa esse cupom, porque ele vai estar válido apenas até amanhã, meia-noite. Sim, eu quero que você acelere, porque você vai precisar disso para você poder ver aonde que está o gargalo, tá bom? Então, eu espero que a gente possa trabalhar juntas com o seu negócio em breve. Eu espero também que essa aula tenha aberto a tua cabeça, que você consiga prestar atenção em coisas que você não estava prestando atenção, que você não desista do digital, não desista do Instagram e da constância, porque é isso que dá o retorno, o resultado. E que você consiga, sabe, impactar mais vidas, porque vendas não é só sobre vender um produto, sobre vender um serviço, não é bater meta, é sobre você também conseguir impactar a vida de outras pessoas com o seu conhecimento, com o tanto que você já investiu na sua carreira. Eu tenho certeza que você estuda muito, eu tenho certeza que você se dedica muito. Se você está aqui é porque você se importa e que você consiga ter esse retorno sobre o tanto que você investe. Tá bom? Foi um prazer ter você aqui. Me marca lá no Reinventa-se, porque eu quero ver você nos stories, eu quero ver você estudando e eu quero ver você tendo mais resultados a partir dessa aula. Muito obrigada pela sua presença e um beijo. Me segue lá no Instagram.